Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a continuação do vídeo anterior. A gente vai falar agora da unificação italiana. Então, se você não viu o vídeo anterior sobre a unificação alemã, aconselho a ver porque tem relação. E se você já viu e quer continuar sabendo das unificações do século XIX, continua assistindo esse vídeo e não se esquece que lá no Instagram, no @historizandotati, tem conteúdo exclusivo e aproveita, já se inscreve no canal. Os processos de unificação, tanto alemã quanto italiana, têm diversas, influências não só na Europa, mas também na América no século XIX. Eu não sei se você já parou para pensar, já parou para perceber, mas muitos imigrantes que vieram para o Brasil no século XIX são imigrantes tanto italianos quanto europeus. E é claro que isso não é uma coincidência. Você conhece alguma região do Brasil que tem muito imigrante ou italiano ou alemão? Comenta aqui pra mim que eu quero saber se você sabe de onde eu tô falando. E você, é de alguma região que tem bastante imigrante? Me conta também. Além dessa questão dos imigrantes, a gente também tem que pensar no nacionalismo. Quem não viu o vídeo anterior, aconselho a ver que a discussão de nacionalismo tá maior lá. Mas também é interessante pensar que nesse momento o nacionalismo pode virar algo, inclusive, perigoso, porque o nacionalismo exacerbado, o patriotismo exacerbado, pode gerar, inclusive, questões de violência. Não é à toa que a gente tem, no século XX, várias guerras, e não só isso, mas a ascensão do nazifascismo tem uma relação aí com esse patriotismo, com esse nacionalismo exacerbado. Já tem vídeo tanto de nazismo quanto de fascismo aqui no canal, aconselho a ver sobre isso também. E não só isso, mas já ouviu a palavra ufanismo? Pois é, aqui no Brasil, essa palavra de ufanismo é usada para justamente esse patriotismo exacerbado, esse nacionalismo exacerbado que podem gerar problemas, podem gerar graves consequências. Vamos começar a falar então dessa unificação italiana em si. A gente tem no século XIX uma península itálica muito desunida, mas alguns trabalhos, alguns esforços para unificar essa península itálica. Agora, é importante entender também que não é só porque a gente fala da unificação do século XIX e italiano que posteriormente também não tiveram mudanças, porque a gente tem algumas questões no século XX e eu vou falar a principal nesse vídeo. Durante as chamadas revoluções liberais, a gente já viu no vídeo anterior e vai ver nesse vídeo também que existem vários movimentos aí em prol do nacionalismo e a Península Itálica não vai ficar muito longe disso, porque inclusive a gente tem até mesmo 3 movimentos com tentativas de proclamação de república na Itália. Mas não são essas tentativas que vão de fato dar certo e vão unificar a Itália. Porque nesse momento aí na Península Itálica a gente tem divisões. E nessas divisões temos o norte da Itália e o sul da Itália. Eu vou falar Itália, mas lembrando que a gente está formando o país Itália, tá? Então é Península Itálica, porque são vários reinos diferentes. Mas então nesse norte e sul a gente tem muitas diferenças em que o norte é mais desenvolvido, tem mais grana, tem mais dinheiro e tem uma monarquia aí muito forte no reino de Piemonte e Sardenha, e nós temos o sul, uma região mais agrária. Então nessas divisões a gente vai ver até mesmo tentativas diferentes de unificação que posteriormente aqui vão se unir. Vamos começar a falar do norte. Vamos começar a falar de Giuseppe Mazzini. E gente, eu não falo italiano, então peço perdão aí pela minha pronúncia, mas a princípio a gente tem um líder que vai tentar ideias democráticas, mas não vai muito pra frente. E agora, com o reino de Piemonte e Sardenha, a gente tem sim uma monarquia, e essa monarquia é que vai de fato liderar a unificação do norte. Nessa unificação do norte a gente tem então Vítor Emanuel II, um rei muito importante na região de Piemonte e Sardenha, e não só um rei, mas ele também tem um auxiliar interessante, que é o primeiro-ministro, o Conde de Cavour. Essas duas pessoas aí vão ser muito interessantes então para a unificação do norte. São essas pessoas, são esses líderes que vão então querer a unificação, a princípio começando no norte e posteriormente aí tentar juntar as duas partes, os dois pedaços aí da Península Itálica. Assim, você tem a criação de um exército para essas tentativas de unificação do norte, porém você tem um problema, e esse problema é o Congresso de Viena. Graças a esse Congresso de Viena é que a gente tem então a Áustria conquistando muitos territórios que eram interessantes para essa unificação italiana. Logo, vão começar conflitos aí, principalmente
contra a Áustria. Ó, percebe que a unificação alemã também teve treta com a Áustria. Observem como tem similaridades e como tem inclusive a ver uma unificação com a outra, por isso é interessante entender as duas. É em 1848 que começa então esse processo, essas batalhas, esses conflitos a partir do norte, a partir do Reino de Piemonte e Sardenha. Mas lembrando que o Congresso de Viena então deixou muitos territórios na mão da Áustria. Você não sabe o que é o Congresso de Viena? Pois é, o Congresso de Viena tem um vídeo aqui no canal sobre o período napoleônico, vou deixar nos cards, mas se você quiser um vídeo exclusivo sobre o Congresso de Viena para entender nos mínimos detalhes, já comenta aqui. Tati, quero vídeo sobre o Congresso de Viena, quero entender mais sobre o Congresso de Viena, e dependendo da quantidade de comentários, eu faço um vídeo. O primeiro grande conflito conhecido é em 1859, e é uma guerra, então, desses reinos do norte, liderado por Piemonte e Sardenha, contra a Áustria, que justamente tem os territórios interessantes para essa unificação. Porém, sozinhos esses reinos não vão conseguir e vão pedir apoio à França. A França que também tinha conflitos aí nesse momento com a Áustria. E não só isso, tem interesses em regiões como Savoia e Nice. Logo, se junta esse reino de Piemonte e Sardenha com alguns reinos do norte, junto com a França, contra a Áustria. E se tem uma vitória. Nessa vitória, a França com certeza aí cobra os territórios e ganha os territórios de Nice e Savoia. Eu vou deixar aqui na tela alguns territórios anexados por Piemonte e Sardenha, mas lembrando então que a França leva uma casquinha. Depois desse conflito, a gente tem a França retirando o apoio com relação a Piemonte e Sardenha e aos reinos do norte da Itália. Mas por que isso vai acontecer? A gente tem conflitos muito fortes porque a unificação italiana exigia a retirada de alguns territórios da igreja. A gente sabe que até hoje a Igreja Católica e a sede da igreja localiza-se então na Itália, e nesse momento a gente tem vários conflitos porque a igreja não queria ceder territórios e ao mesmo tempo a unificação italiana precisava desses territórios para formar de fato o país que a gente conhece hoje. E esses grandes conflitos que vão gerar problemas até o século XX vão fazer com que a França retire esse apoio. A gente tem muitos conservadores franceses aí apoiando a Igreja Católica nesse momento e por isso que há uma pressão para a França tirar o apoio desse norte da Itália e é o que vai acontecer. Falando agora da participação do Sul, como eu disse para vocês, o Sul era uma região mais agrária e tinha uma liderança chamada Giuseppe Garibaldi. Já ouviu falar do Garibaldi? Eu acho que sim, porque o Garibaldi ele foi um líder importante não só na unificação italiana, mas também foi personagem da Farroupilha aqui no Brasil. Giuseppe Garibaldi, além de participar das revoluções liberais e da unificação italiana, ele também participou da Farroupilha aqui no Brasil. Então ele vai ser um líder importante, não só na região da Itália, mas também em algumas questões aqui no Brasil. Mas se quiser vídeos falando sobre a Farroupilha, já comenta aqui embaixo. Eu vou falar agora da unificação e da participação do Garibaldi na unificação. Ele vai criar um grupo chamado Camisas Vermelhas, que vai ser um exército aí para unificar os territórios da região sul. Então, enquanto Piemonte e Sardenha estavam unificando regiões do norte, o Garibaldi estava unificando regiões do sul. Porém, enquanto Piemonte e Sardenha queriam uma monarquia, a gente sabe muito bem, Vítor Emanuel II era um rei. No sul, o Garibaldi tinha uma ideia republicana, um ideal republicano. Não é à toa que aqui no Brasil, na Farroupilha, também tinha esse ideal republicano. Logo, a gente tem um conflito instalado entre o norte monarquista e o sul republicano. O norte mais avançado e o sul mais agrário. Qual será que vai vencer? Pois é, Garibaldi, vendo aí a possibilidade de vários conflitos, vários derramamentos de sangue e sabendo da força que o norte tinha, preferiu aceitar um acordo com a região norte da Itália, promovendo então uma unificação um pouco mais pacífica. Teve várias guerras, vários conflitos, vários derramamentos de sangue, mas não vai ter um conflito direto entre o norte e o sul, vai ter um acordo e nesse acordo o Garibaldi acaba cedendo aí esses territórios para evitar maiores questões. Logo, no final de 1860, a gente tem a unificação italiana aproximando da concretude, já que a gente tem um acordo entre norte e sul. Isso não quer dizer que tudo ficou então paz e amor e acabaram-se os problemas. Nada disso. Em 1866, a gente tem a Guerra Austro-Prussiana. Uai, Tati, o que a Itália tem a ver com isso? Como eu disse no vídeo anterior, alguns conflitos aí que revelam a unificação alemã também relacionam-se com a unificação italiana, e esse é um deles. Porque nesse momento a Itália aí se unificando vai apoiar a Prússia contra a Áustria para conquistar alguns territórios que, como eu já disse nesse vídeo aqui, a Áustria já tinha conquistado no Congresso de Viena. E um desses territórios
vai ser a região de Veneza. Além disso, também é em 1861 que começam os conflitos aí contrários à Igreja Católica, não à Igreja em si, mas contrários aí à posse de territórios da Igreja Católica na região da Itália, que a gente sabe muito bem que existe. É por isso que vai surgir a chamada questão romana, porque a Igreja Católica não vai aceitar de jeito nenhum que a Itália pegue esses territórios da Igreja para formar o país que a gente conhece hoje. E é no meio desses conflitos que surge a Guerra Franco-Prussiana. E eu não sei se vocês estão lembrados, mas a França apoiou então a Igreja Católica nesse conflito entre Itália e Igreja. Só que com a Guerra Franco-Prussiana, a França perde forças. Lembra que a Guerra Franco-Prussiana também tem a ver com a unificação alemã. Então essa guerra em que a França está se preocupando aí com a Prússia, né, com a formação da Alemanha e com essa questão de disputa de territórios, a Itália se aproveita e consegue tomar alguns estados chamados de estados pontifícios, incluindo Roma, que a gente sabe que até hoje é a capital aí da Itália. Logo a gente tem o Papa Pio IX fazendo uma reivindicação e falando, seguinte, eu não concordo com essa unificação, eu não concordo com a retirada de Roma da Igreja, então eu me considero um prisioneiro, um refém do Estado italiano. E aí começam vários conflitos, não só com questões de violência, mas com questões diplomáticas, mesmo porque o Papa não está aceitando essa unificação. Ele deixa claro que ele não aceita a unificação italiana. Foi em 1871 que a gente tem de fato a anexação de Roma no Estado italiano e a unificação italiana se concretizando cada vez mais. Porém, como eu disse, os conflitos com a Igreja Católica não terminam. E é por isso que só em 1929, então olha só, Roma foi anexada em 1871 e essas questões só foram resolvidas em 1929. Depois, então, de muitas discussões, muitas negociações com a Igreja, a gente tem o Tratado de Latrão em 1929. E esse Tratado de Latrão não é nada mais nada menos assinado por Benedetto Mussolini. Exatamente. Aquela pessoa aí bem macabra que a gente sabe o que fez, o que aprontou por aí. Se você não sabe, já aconselho a ver o vídeo de fascismo. Bom, o Mussolini vai fazer, entre todas as coisas que ele fez, um acordo com a Igreja. Então ele vai querer o apoio da Igreja para o governo fascista dele. E ele faz isso como? Ele vai assinar um tratado com a Igreja em que ele cede o território do Vaticano para transformar num país único e exclusivamente da Igreja, numa região única e exclusivamente da Igreja. E não é à toa que é o menor país do mundo. Você já foi no Vaticano? Não? Tem vontade de ir? Me leva, eu quero conhecer o menor país do mundo, que é o Vaticano, e que tem resultados aí dessa unificação italiana tão conflituosa que só vai terminar de fato mesmo no século XX. Afinal de contas, essa questão romana aí, esse Tratado de Latrão só vai ser resolvido em 1929. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, já curte, se inscreve no canal para apoiar o Historizando. Tem lá no Instagram também, acompanha todos os conteúdos, tudo gratuito, tudo feito com muito carinho e atenção e amor para todos vocês. Divulga o canal para sua amiga, para o seu colega, para sua mãe, para todo mundo que gosta de história ou que você tá entendendo aí que precisa curtir mais história, né? Eu acho que tem pessoas nesse país aí que tá precisando curtir mais o estudo da história. Se você tem alguma sugestão, comentário, dúvida, deixa aqui embaixo. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima! Assim, você tem a criação de um exército, então, para a unificação.